gente, sejam bem-vindos ao canal Conto Pra Você. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Então, eu vou contar a minha história de vida da maneira que eu vejo ela desde o dia que eu nasci. Então, eu espero que vocês gostem. Aproveitem o vídeo. Por onde começar? Que tal Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! Minha história começou no dia 27 de fevereiro de 2002, às 23h35 da noite. Foi o dia que eu nasci. Eu fui uma criança muito espertalhona, eu fui uma criança muito agitada, segundo a minha mãe. Ela falava que eu fazia muita bagunça, que eu era bem agitadona assim. Então, né? É isso. Bom, com tudo isso, passando por muitas coisas, quando eu tinha 5 anos, muitas coisas aconteceram comigo. A minha perspectiva de vida mudou muito depois dos meus 5 anos. Quando eu tinha 5 anos, uma pessoa, que eu não vou citar nome de ninguém, eu só vou falar como fulano, ciclano, ou beltrano, ou minha mãe, e vou me referir à minha mãe só apenas como minha mãe e meu pai como meu pai. Quando eu tinha 5 anos, uma pessoa pegou e encostou no meu corpo. Então, eu nunca contei pra minha mãe, tipo, assim, abertamente cheguei e contei. Mas eu tinha contado pra uma pessoa que eu confiava muito e essa pessoa quebrou minha confiança contando pra minha mãe isso. E a gente acabou dando um rolo enorme. Tá. Então, quando eu era criança, eu sempre ficava ou na casa da minha vizinha ou na casa da minha babá. Porque alternava. Com a minha vizinha eu fazia coxinha, eu fazia risoles, eu ajudava ela com os salgados na lanchonete. A minha mãe trabalhava sempre das 8 da manhã às 5 da tarde e das 6h30 à meia-noite, pra gente ter o que comer. Então, até aí, foi tudo bem. O meu pai, ele bebia muito mesmo. Meu pai bebia muito, meu pai batia na minha mãe. E eu não vou ter vergonha, eu vou explanar mesmo tudo que ele fez, porque... Assim, quem conhece meu pai sabe que hoje em dia ele é muito diferente, que ele não demonstra isso, não demonstra quase nada. Mas assim, eu acho que as pessoas precisam saber como eu me vejo na minha história. E não como ele quer que eu me veja na minha história. Então sim, se ele assistir esse vídeo, ele vai ficar putaço comigo de eu estar contando, mas ó, eu vou contar a minha história. A minha história que eu posso contar. E eu não tenho culpa dele fazer parte dela. Ele é meu pai, como minha mãe disse. Então, quando minha mãe ficou grávida, minha mãe engravidou do meu irmão. Quando eu tinha 7 anos. Quando minha mãe descobriu que era menina, eu fiquei uma semana sem falar com a minha mãe porque eu queria uma menina. Comparado com quanto eu gostei Cala a deles. boca, tu é muito chato! Eu achava que minha mãe poderia escolher o sexo do bebê. Então, eu peguei e fiquei muito putaça porque eu queria uma menina e ela queria um piá. Aí começou a seguinte maneira. Quando eu comecei a estudar na escolinha, depois dos 5 anos... eu ficava a maior parte do tempo na casa da minha avó. Porque a minha avó morava perto da creche, porque, né? Então eu passava a semana inteira na minha avó e só voltava pra casa no final de semana. Quando minha mãe ganhou o meu irmão, eu já estudava na escola no bairro onde eu morava. Então, uma pessoa me levava pra escola, meu pai me levava pra escola, e uma vizinha me trazia embora e eu ficava na casa dela até a hora do meu pai chegar. Tipo, no caso, na hora do almoço, eu almoçava na casa da vizinha e ficava lá o dia inteiro até meu pai chegar. Quando meu irmão nasceu, a gente ficava na babá. Então, eu ia pra escola, aí eu ficava na vizinha, a minha mãe chegava, trocava de roupa em mim e no meu irmão, levava a gente pra babá, a gente ficava na babá até as 9 horas da noite, meu pai ia buscar a gente e levava pra casa, e ia buscar minha mãe no serviço. Nessa época, eu achava muito bom, porque eu comia lanche todo dia, minha mãe trabalhava no negócio de lanche, então eu ficava felizona, porque eu comia lanche todo dia. Só que aí começou muita briga, entende? Quando meu irmão fez 6 meses, o meu pai bateu na minha mãe de novo. E foi o dia que meu pai ameaçou matar a minha mãe. E a minha mãe falou bem assim, que se ela saísse viva de lá, histórias, palavras dela, ela nunca mais voltaria pra lá. Então, meu pai bateu. Eu acabei apanhando por causa disso, porque eu falei pra vizinha chamar a polícia.
Então, foi um rolê mó louco. Meu pai batia muito na minha mãe. Muito mesmo, tipo, todo dia. Meu pai bebia muito. Aí, depois de um bom tempo, a gente foi morar com a minha avó. E agora, dia 2 de junho ou julho, não lembro bem certo, faz 10 anos que a gente saiu da casa da onde a gente morava pra morar com a minha avó, né? Onde eu morava antigamente, na minha avó. Até aí, tudo bem. Tudo bem, não, né? Minha infância foi bem conturbada. Aí, eu conheci muitas pessoas, eu vivi muitas coisas. Nesse meio tempo, entre os meus 13 anos aos meus 15 anos, que é a minha adolescência... Vida, como o tempo voa. Mas agora, olha só, uma moça crescida. Então, quando eu entrei na adolescência, eu peguei e... eu tive muita contradição em mim, tipo... muitas coisas aconteceram, eu sofri muito bullying na escola, eu sofri muitas coisas, então... tipo assim, eu era uma pessoa que eu era completamente desconfiada de mim. Eu não acreditava que eu era possível fazer alguma coisa da minha vida. Então, até aí, tudo suave, né? Meus familiares sempre estiveram do meu lado. Muitas vezes, alguns me julgaram, outros não. Outros ficaram do meu lado, outros ficaram do lado dos meus parceiros durante a minha vida. Mas, assim, todos eles estavam lá quando eu precisei, sabe? Nem todos. Então, quando eu tinha 13 anos, eu conheci o meu primeiro namoradinho. Quando a gente começou a namorar, eu lembro que a gente deu nosso primeiro beijo quando estreou Procurando Dory. E Procurando Dory estreou na quinta-feira e a gente foi no domingo. Eu estava com uma blusinha preta com branca e eu tava de batom vermelho. Eu lembro até hoje disso, que a gente saiu todo borrado e foi uma cena bem... né? Esse meu primeiro namoradinho, a gente sempre teve... até hoje, muitas idas e vindas, sabe? Depois que eu namorei com ele, a gente terminou e não deu certo. Aí a gente foi pra cada um seguir o seu lado, a gente terminou, não deu certo, a gente voltava. E a minha mãe era muito amiga da amiga dele. A minha mãe era muito amiga da mãe dele, é amiga da mãe dele até hoje. Então, tipo, às vezes tem churrasco, eu sempre tô, ele tá, então, tipo, né? A gente já acostumou um com a cara do outro, falando assim, verdadeiramente pra vocês. Então, depois desse meu romance, eu tive outro namorado que meu pai conheceu até então. Meu pai apoiou, meu pai foi, tipo, sabe? Fez aquele papelzinho lá, quais são os seus métodos com a minha filha, o que você quer com ela, blá, blá, blá. Só que aí, esse meu segundo namoradinho, né? Me meteu o chifre. E eu tinha 14, 15 anos. Eu descobri quando eu fiz 15 anos que eu era corna. Porque a mãe dele me mandou que uma menina tinha posado na casa dela. Que ele levou pra posar. E ele não quis me contar. E ele terminou comigo por mensagem. Foi bem ruim. Foi quando eu acabei perdendo minha virgindade. Foi com ele. Então, tipo... coisas que acontecem na vida da gente, né? Coisa que a gente erra pra caramba. Então, até aí tudo bem. Aí entrou na minha fase que eu entrei em depressão. A minha fase da depressão, eu vou até tirar o óculos, porque se eu chorar, né? Quando eu tive depressão, as primeiras vezes assim, eu vestia roupa comprida todos os dias. Eu me cortava, eu me mutilava. Aí a pedagoga da minha escola até, da época, um beijo pra você, um anjo na minha vida, chamou minha mãe pra conversar, porque os meus professores, alguns colegas... Beijo, colegas, também. Eu sei que vocês não gostam muito de mim hoje em dia, mas vocês foram alguns que conversaram com a pedagoga e viram que eu tava diferente. Eu sei quem são. A pedagoga chamou minha mãe na escola e contou pra ela que eu tava diferente e pediu pra ela me levar no médico pra pegar psicólogo. Eu lembro que quando eu fui na médica, a médica olhou pra minha cara, olhou pra cara da minha mãe e falou que o que eu tinha era frescura, que eu era muito mimada e que era falta de surra. Que eu não precisava de psicólogo, eu precisava apanhar. E quando eu escutei isso, eu fiquei muito abalada, literalmente, porque como uma profissional da saúde foi falar isso pra mim, logo pra mim, eu pensava assim, logo pra mim, você não sabe o que eu passei na minha vida, você não sabe o caminho que eu percorri até aqui pra você me falar que foi falta de surra? Gente, eu apanhei tanto quando eu era pequena, que eu acho que não era falta de surra, porque eu apanhava muito.
Porque eu aprontava muito também, eu era muito levada. Mas mesmo assim ela me deu um encaminhamento, então eu fui pro CAPS, aqui da região, e comecei a fazer tratamento. E quando eu comecei a frequentar o psiquiatra, ele me deu remédio. E eu não aceitava que minha mãe me desse remédio. Porque assim, o psiquiatra deu remédio pra minha mãe me dar. E eu não aceitava tomar remédio que minha mãe me dava. Porque assim, eu não era criança. Eu sabia tomar remédio. Então eu queria tomar remédio sozinha. E a minha mãe, assim, confiando em mim, deixou os remédios comigo e eu tomava o remédio sozinha. Até que um dia eu surtei. Só que nesse dia que eu surtei, eu namorava um rapaz da escola. Ele era 1 ano mais velho do que eu. Então ele tava 1 ano na frente minha, do colégio, né? E daí eu peguei e levei mais, não sei quantas cartelas de comprimido, não sei quantos comprimidos ao certo, mais de 300 comprimidos. E eu tomei esses 300 e poucos comprimidos. E aí eu contei pra ele. Falei, olha, eu tomei tantos comprimidos porque eu quero morrer, porque eu não aguento mais a minha vida. E acredite, falar isso sem chorar pra mim hoje em dia é um pouco bem complicado. Haja o que houver, não posso chorar. Não vão me fazer chorar. Então, aceitar que minha mãe me desse remédio era, né? Então, quando eu levei esses comprimidos pra escola, eu tomei os comprimidos e eu contei pra ele o que eu tinha feito na hora do recreio. Só que a minha mãe não sabia que a gente namorava. Aí ele mandou mensagem pra minha mãe e contou tudo pra ela. Só que quando minha mãe chegou em casa, eu passei mal na escola, eu vomitei, aí meu tio foi me buscar. Meu pai não podia me buscar, pra variar, ele nunca pode nada, né? Então, ele não podia me buscar. E quando minha mãe chegou em casa, ela perguntou pra mim bem assim, quantos comprimidos você tomou? E eu respondi pra ela, 2. É por isso que eu tô com sono. Eu tinha dormido a tarde inteira e eu tava morrendo de sono. Ela simplesmente me levantou da cama, me fez tomar banho, trocar de roupa e me levou pro médico. Chegando no médico, o médico não queria me atender tão rápido, porque ele achava que era frescura também. Aí eu comecei a vomitar. E daí já me passaram para atendimento imediato. E eu fiquei tomando soro. Aí veio um médico, eu acho que ele era médico novo, sabe? E ele pegou e foi muito gentil comigo. Hoje em dia eu vejo que era a gentileza dele. Porque senão eu ia ter que ficar mesmo internada lá, esperando o psicólogo passar pra mim poder ser liberada. E ele olhou pra mim e falou assim, você quer ir embora ou você quer ficar aqui? E como eu já tava muito puta, porque o que eu fiz não deu certo, e eu tava lá no médico, e minha mãe tava decepcionada, fiz minha mãe chorar. Eu olhei pro médico e falei assim, o médico é você, não eu. Você tem que saber o que você quer fazer. Então ele me deixou lá. Por acho que mais umas 2 horas sentada. E daí... Só que assim, minha mãe tinha que trabalhar no outro dia cedo, né? E nesse meio tempo que eu fiquei lá em espera, o meu pai foi me ver no hospital. E levou meu outro irmão. E daí meu irmão chegou, me abraçou e chorou comigo. E o meu pai me perguntou por que eu fiz aquilo. E eu contei que eu não tava aguentando mais, que eu não queria mais viver, e era por isso. E ele simplesmente olhou pra mim e falou bem assim, então tá bom. Eu tenho que ir embora agora porque eu tenho que trabalhar amanhã. E isso já era quase 10 horas da noite. Então, né, hoje em dia eu vejo que a prioridade dele não foi eu. A prioridade dele foi o serviço dele. A prioridade dele foi a outra coisa. Enquanto a minha mãe tava ali comigo pra tudo mesmo. Tipo, ela também tinha que trabalhar no outro dia. E eu falei pro médico que se ele quisesse que eu pousasse 3 dias lá, eu ficava. Mas eu precisava de acompanhante. Quem ia ficar comigo? A minha mãe, que precisava trabalhar no outro dia cedo? Só sei que eu fiquei sem ir pra escola uns 2 dias. Aí eu voltei pra escola. Ninguém até ficou sabendo, né? O menino que contou pra minha mãe que eu tinha me drogado, eu briguei com ele, a gente, né? A gente acabou brigando, ficando um bom tempo sem se falar. Depois a gente voltou no nosso relacionamento, mas não deu certo. Aí eu conheci um outro menino que já era meu amigo desde que eu era bem nanica. E ele gostava muito de mim. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque hoje em dia ele tem um relacionamento maravilhoso com uma amiga minha. Só que essa minha amiga gostava muito dele. E eu comecei a gostar dele por um tempo. Só que assim, eu queria ver ela feliz. Eu não sei se ela vê como isso hoje em dia. Mas na época eu queria ver ela feliz. Não importava pra mim se eu tava ou não tava feliz, mas eu queria ver ela feliz. E ele falava que me amava.
e que queria ficar comigo. E eu simplesmente falei que eu não queria nada com ele, que ele ia ser mais feliz com ela. E realmente ele foi mais feliz, ele é muito feliz com ela hoje em dia. Então, tipo assim, eu não me arrependo de ter jogado ele pra escanteio. Não é jogado pra escanteio, mas jogado ele numa pessoa que amava ele realmente, que não era só uma brincadeira, como eu achei que seria pra mim, né? Por ele ser uma pessoa muito especial pra mim. Então, nessa época que eu comecei a me cortar, eu ouvi muita coisa, sabe? Aí eu ia na igreja, eu participava do grupo de jovens, sabe? E quando descobriram que eu tinha depressão, a maioria do pessoal do grupo de jovens virou as costas pra mim. Eu era catequista, sabe? E a pessoa olhou pra mim e falou assim que eu não podia mais ser catequista porque eu tinha depressão. Aí a pessoa falou pra mim... Aí eu virei catequista do meu irmão, depois de um tempo. Aí a pessoa falou que eu não podia ser mais catequista porque a outra catequista tinha ciúme de mim com o marido dela. Aí eu tive que abandonar a coisa que eu mais amava fazer, que era dar catequese, ensinar sobre Cristo. Eu tive que abandonar. Aí eu saí da igreja. Eu fui pro mundo, eu curti. Eu fui na igreja do meu tio, né? É onde eu permaneço até hoje. Quando eu fui pra igreja do meu tio, na verdade, sim, eu não queria ir pra igreja do meu tio. Eu ia quando eu era um pouco mais nova, mas eu começaram a me encher o saco se eu queria ir pra lá mesmo ou se eu deveria ficar na católica. E eu não gostava mais da católica porque todo mundo virou as costas pra mim quando eu precisava. Então, eu peguei e uma amiga minha me chamou pra ir no grupo de jovens. E, nossa, eu enrolava ela muito porque eu não queria ir. Não queria ir no grupo de jovens, não queria ir no grupo de jovens, não queria ir no grupo de jovens. Até que um dia eu fui. Ela foi me buscar. Que eu me lembro, ela foi me buscar mesmo. Ela foi lá em casa me buscar, a gente foi no grupo de jovens. Eu gostei e nunca mais parei de ir. Eu amava ir no grupo de jovens. Eu gosto de ir até hoje, mas hoje em dia eu não frequento muito. Porque eu não tenho muito tempo também, então... É um pouco corrida a minha vida pelo fato de aula em AD e essas coisas hoje em dia, né? Mas eu amava ir no grupo de jovens. Eu gostava de cantar, eu sabia que eu era ouvida, sabe? Eu era acolhida. Só que daí eu mudei de grupo de jovens. Em vez de ir no grupo de jovens da Nova Rússia, eu mudei pro grupo de jovens da sede, que é no centro. E lá também eu conheci um rapaz, a gente começou a orar, a gente começou a namorar. E foi aí que eu briguei com esse meu outro amigo que me ajudou e mandou mensagem pra minha mãe. Porque eu tinha terminado com ele fazia acho que pouco tempo. E ele corria atrás de mim e eu falava pra ele que eu não queria mais, que mesmo que ele me amasse, eu não queria magoar ele e tal. E foi aí que a gente acabou brigando e nunca mais falou. E espero que ele esteja bem hoje em dia. Aí eu namorei esse outro rapaz da igreja. Até que o dia que ele chegou pra mim e falou bem assim que ele não queria mais namorar comigo, porque ele não sentia que eu era a pessoa certa pra ele. Eu lembro que eu fiquei muito mal, muito decepcionada, porque eu levei ele pra minha casa, apresentei pra minha família, a gente fazia coisas juntos na igreja. Então, tipo, assim, a mãe dele era coordenadora do grupo da cultura, né? Que era onde eu fazia parte, porque eu gostava muito de dançar, de teatro, essas coisas. Só que aí, assim, eu dançava, eu fazia as coreografias, e aos poucos ela foi me tirando, sabe? Ela me tirou do grupo, primeiramente. Aí depois ela falou que me tirou sem querer. Aí tudo bem, eu voltei pro grupo, voltei a fazer dança. Só que assim, daí ela ia fazer teatro, alguma coisa, ela não me avisava que tinha, entende? Eu só ficava sabendo, tipo, bem em cima da hora, quando eu não podia participar. Então ela começou a me afastar dos grupos, sabe? Aí sim eu parei de ir. Começou essa pandemia daí, né? Só que assim, eu adorava ir nas vigílias. Desculpa a palavra adorava, eu gostava de ir nas vigílias. Eu ia na vigília, a gente saía com a Fer, a gente saía, a gente comia shawarma, a gente comia sorvete, a gente comprava salgadinho, energético, a vigília inteira, dançando, cantando, pulando. E foi quando eu levei meu primeiro namoradinho, que a Fernanda acabou convidando, e ele acabou indo também, aceitando, né, ficar lá. Eu me batizei na igreja, ele se batizou na igreja. Eu me batizei pela segunda vez, no dia que ele se batizou pela primeira vez. Eu me batizei pela segunda vez na igreja. Eu lembro que a gente tomou chuva, a gente tinha foto, não tem mais, mas a gente tinha foto na chuva. Então foi assim, essa minha época da igreja foi essa... Hoje em dia eu não tenho como ir na igreja, porque a minha mãe trabalha bastante, então eu cuido do meu irmão. Quando eu estudava e eu trabalhava,
na escola mesmo, né, que eu estudava, e fazia estágio. Eu ia pra escola, eu ficava no estágio à tarde, e depois do estágio eu ia direto pra igreja e voltava embora com meu tio. Sempre nas semanas. Na segunda, na quarta e na sexta, quando ele ia. Quando ele não ia na sexta, eu tentava sair um pouquinho antes do serviço e ir numa reunião um horário antes pra dar tempo de eu ir embora, pra não chegar muito tarde em casa. Então, tipo, eu ia sempre tava lá. Agora eu me mudei, né? Eu não moro mais com a minha avó. Eu moro na casa da minha mãe agora. A gente comprou a casinha, a gente tem as nossas coisinhas. E agora a gente mora aqui. Bom, sobre tudo isso que eu passei, eu levo como aprendizado. Eu acho que se eu tivesse morrido, eu não sei, eu acho que eu teria deixado muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas que são importantes pra mim hoje. Os meus relacionamentos não deram certo nenhum deles. Até com esse rapaz que a gente começou a ir na igreja junto e tal. Não deu certo. Hoje, exatamente hoje, o dia que eu vou postar o vídeo, no caso na quarta, vai fazer 2 meses e 4 dias, 4 ou 5 dias que a gente terminou. Que ele terminou comigo. Mas eu não vou contar essa história aqui. Se vocês quiserem, história completa, eu conto no próximo vídeo. Só pedi muito aqui no comentário. Então, assim, até aí tudo bem. Aí chegou a minha fase, como eu me mudei, a gente terminou. E eu não falei de uma pessoa muito especial pra mim nesse vídeo. Eu conheci o meu melhor amigo quando eu tinha 5 anos. E eu morava com a minha avó. Passava a semana inteira na minha avó e só voltava pra casa no final de semana. E quando eu voltava pra casa era um inferno, porque meu pai batia muito na minha mãe. Então eu não gostava de estar na minha casa. Eu gostava de ficar na minha avó. Eu conheci meu melhor amigo quando eu tinha 5 anos. Hoje eu tenho 18. Faz quase 13, 14 anos que a gente se conhece. Às vezes a gente fica 2, 3, 4, 5 meses. Uma vez eu fiquei acho que 3 anos sem falar com ele. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa até hoje. Na minha caminhada até aqui eu encontrei muitas pessoas. Muitas pessoas entraram, muitas pessoas saíram da minha vida. E eu agradeço a cada uma delas que esteve aqui. Eu agradeço a cada pessoa que me ajudou, que me levantou, que esteve comigo. E também quero agradecer as pessoas que me viram passando mal e não falaram nada, não se importaram. Essa é pra você, hein? Você sabe que é pra você. Eu quero agradecer a cada pessoa que me ajudou até aqui. Quero agradecer a cada pessoa que pisou em cima de mim, mas tá engolindo eu me reerguer aos poucos. Eu sofro de crise de ansiedade até hoje. Eu tenho crise de pânico. A depressão vai e volta. Mas eu não deixo ela me atingir mais. As minhas crises de ansiedade eu não consigo controlar todas, mas a maioria eu tô conseguindo. Então, essa é a minha história. Essa sou eu. E pra finalizar, por que eu resolvi criar um canal no YouTube? Eu gosto de contar histórias. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cantar. Eu gosto de dançar. Eu gosto de ser eu. Quando eu resolvi criar esse canal, eu criei esse canal com o intuito de me divertir. De divertir outras pessoas. Eu faço vídeo pro TikTok praticamente todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu fico 2, 3 dias sem postar. Mas é só porque às vezes eu tô com a atividade atrasada e não tenho tempo mesmo. Mas eu posto vídeo todo dia no TikTok. Assim no possível. Posto foto no meu Instagram praticamente quase toda semana. Eu não tenho muito seguidor. Não tenho. Eu não vou falar assim, nossa, eu tenho muito seguidor. Mas se eu tivesse 2 seguidores, eu postaria pra eles. Se eu tivesse 1 seguidor, eu postaria pra ele. E se eu não tivesse nenhum seguidor, eu postaria até alguém me achar e me seguir. Porque a gente tem que persistir. Porque a vida é assim. A vida tem seus altos e baixos. É como o batimento cardíaco. Ele sobe e abaixa. Sobe e abaixa. Porque se ele se manter reto, a vida acaba. Então, sim, a tua vida vai ter altos e baixos. Vai ter pessoas que vão entrar e vão ficar. Vai ter pessoas que vão entrar e vão sair. Vai ter pessoas que você nunca imaginou que sairia, que já foram embora. Isso é um pouquinho sobre mim. É um pouquinho sobre a minha história. Essa sou eu. Eu tenho 18 anos. Eu sofro de ansiedade. Eu sofro de crise de pânico. Mas eu consigo controlar.
Hoje em dia eu cuido de mim. Eu não deixo mais as pessoas me afetarem com suas opiniões. Eu escuto. Sou educada, eu escuto. Mas eu não deixo a opinião das outras pessoas afetarem em mim. Sabe por quê? Porque quando eu precisei, muitas dessas pessoas não estavam lá. Inclusive, eu não falo com meu pai. Faz exatamente quase 3, 4 meses que a gente não se fala. Eu não olho na cara do meu pai. E a minha mãe fala que sim, ele é meu pai, ele vai ter meu sangue pro resto da vida, eu vou ter o sangue dele pro resto da vida. Mas eu tenho um ditado que é assim: se não tá na minha vida pra somar, não tem por que tá na minha vida. Pode ser meu pai, pode ser qualquer pessoa. Se não vai me ajudar a crescer, não vai me ajudar a somar, não adianta. Eu não vou falar pra vocês que eu não sinto falta. Eu sinto falta do meu pai, sim. Sinto falta de sair, sinto falta de tudo que eu fazia com ele. Mas eu tive que aprender que quem importa mesmo sou eu. Que eu preciso cuidar de mim, da minha vida, do meu eu, do meu corpo, da minha saúde mental. E é por isso que eu não deixo ninguém passar por cima disso. É por isso que hoje em dia, quando dá pra mim sair, eu saio. Hoje em dia, se a pessoa me convida pra ir no mercado, eu vou no mercado com a pessoa. Se eu gosto da pessoa, eu vou no mercado com a pessoa, se eu posso sair. Entende? Eu vou pra pessoa, eu vou em qualquer lugar com a pessoa. Se minha mãe falar, pode ir, eu vou. Agora sim, se a pessoa não faz questão, eu também não vou fazer. Quer estar na minha vida? Tá. Quem não tá, eu sinto muito. É como eu disse pra um amigo meu que eu briguei esses dias atrás. Você quer ficar na minha vida? Você pode ficar. Não quer ficar? A porta tá aberta. Eu não vou obrigar ninguém a ficar comigo. Só que quem ficou comigo nos meus piores momentos, sabe tudo que eu passei, tá comigo até hoje. Tem pessoas que eu brigo, que eu xingo, que eu fico louca. Mas elas estão comigo. Então eu deixo um recado pra você que tá assistindo esse vídeo. Seja você mesmo. Nunca mude pra agradar ninguém. Ninguém quer que você seja você mesmo, porque eles têm medo que você seja você mesmo. Seja você mesmo, independente do lugar onde você esteja, independente da pessoa que você esteja, independente de quem está ao seu redor ou não. Seja você mesmo. Não mude pra agradar ninguém. Porque eu tentei. E olha onde eu cheguei. Olha onde eu tô. Olha tudo que eu passei. E eu só tô aqui graças à minha mãe. Porque a minha mãe me incentiva. A minha mãe me dá conselho todos os dias. A minha mãe conversa comigo. A minha mãe deita, dá risada comigo. Quem conhece minha mãe sabe que minha mãe é um amor de pessoa. Então, essa sou eu. E se você tem algum problema, procure ajuda. Não tenta esconder de ninguém. Procure ajuda. Eu tô aqui. Tem minhas redes sociais. Me manda mensagem no Instagram. Eu vou estar lá. Eu vou estar preparada pra responder vocês. Pra ajudar vocês. Se vocês quiserem só desabafar. Tá bom? Um beijo. Então, essa foi a história de hoje. Eu me chamo Ana Rafaela e eu tenho 18 anos. O que você tá fazendo, bobão? Tá achando graça? Já acabou. Aí, pessoal, foi mal. Bom. Vai, fundo. Gente, e aí, vocês gostaram do vídeo? Gente, eu ensaiei muitas e muitas vezes o que eu ia falar nesse vídeo. Eu gravei esse vídeo umas 4, 5 vezes até eu conseguir gravar ele sem chorar quase nada. Então, assim, já dá uma forcinha aí, deixa o like, taca o dedo no like, comenta aqui se vocês gostam de histórias sobre a minha vida ou sobre a vida de alguém que você quer saber. Se esse botãozinho estiver vermelho, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber todos os vídeos da semana. Das semanas, desculpem. Um beijo e até a próxima. Tchau!